Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho geométrico. Eu sou a professora Lilian e hoje nós vamos resolver um problema de desenho geométrico. Ele diz o seguinte: dado um triângulo ABC, pede-se para construir um quadrado equivalente a ele. Um quadrado equivalente é que tem a mesma área que o triângulo dado. Então, primeiro, nós vamos desenhar aqui um triângulo ABC qualquer. ABC. E agora nós vamos analisar aqui como que a gente calcula a área de um triângulo. A área de um triângulo é dado pela base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente pode analisar que a gente vai precisar da base dividido por 2 multiplicado pela altura. Então, para a gente encontrar o lado do quadrado vai ser a raiz quadrada do produto desses dois fatores. Isso significa que a gente vai precisar calcular a média geométrica para encontrar o lado do quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada da base dividido por 2 do triângulo multiplicado pela altura. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso aqui desenhar qual que é a altura desse triângulo passando por C. Para isso, eu vou pegar o compasso, colocar a ponta seca em C e vou abrir até A. E vou fazer essa marcação aqui. Então, nós temos aqui no ponto A e nesse novo ponto aqui. Agora, eu vou colocar o compasso nesse novo ponto, abrir um pouquinho mais que a metade. Pode ser um pouquinho exagerado assim. E vamos fazer uma marcação ali embaixo. Aqui, e depois o compasso aqui. E vamos marcar ali. Não dá para enxergar, né? Então, vou ter que voltar aqui. Pega o compasso, coloca a ponta seca. Abre um pouquinho mais que a metade aqui desse segmento. Marca aqui embaixo. Pega o compasso, coloca em A e marca do lado de cá. Aí agora nós vamos unir esses dois pontos. Aqui em C, naquele novo ponto, até C. E aqui nós temos a altura. Vou deixar marcada aqui em verde. Esta é a altura. E agora eu preciso calcular onde que está a metade de AB. Para encontrar a metade de AB, nós vamos calcular aqui, né, usar a ideia da mediatriz. Vou pegar aqui com cinza. Vamos fazer uma marcação aqui em cima. Vou trocar aqui. Vamos fazer uma marcação aqui em cinza em cima. Embaixo aqui também. Agora eu pego o compasso, coloco em A. Vou marcar neste encontro e no encontro ali de cima. Com esses dois pontos, eu tenho a mediatriz, que é uma reta perpendicular que passa na metade do segmento que a gente está calculando. Ou seja, esse ponto aqui, esse ponto, ele é o ponto M, né? É o ponto M. Então, isso significa que desse ponto até a letra B, nós temos metade do segmento, que é o que nós precisávamos. Nós precisamos desses dois segmentos, o em verde ou em rosa também. Porque o que está em rosa vai ser B dividido por 2, é a base dividido por 2, e o em verde é a altura. Então, agora, com o auxílio de uma reta R, nós vamos representar aqui, vamos colocar essas duas medidas. Esta medida, metade de AB, vamos ver se realmente está metade, está do lado de cá, do lado de cá, muito bem. Nós vamos colocar aqui essa medida, B dividido por 2,
Deixa eu deixar destaque aqui. Aqui nós temos B dividido por 2 e nós vamos colocar também a altura deste triângulo. Aqui. Essa é a altura desse triângulo, venho e trago para cá. Agora, a gente precisa lembrar como que calcula a média geométrica de dois números. A média geométrica de dois números, a gente precisa primeiro calcular aqui aonde que está o ponto médio desse segmento todo. Então, para calcular o ponto médio, nós vamos abrir mais que a metade, né, desse segmento, fazer um arco aqui em cima, um arco aqui embaixo. Com a mesma medida, trago o compasso lá no outro ponto e faz a marcação aqui embaixo, aqui em cima. E agora nós vamos unir esses dois pontos. Este daqui de baixo e esse daqui de cima, para encontrarmos onde está o ponto médio. Então, aqui encontramos o ponto médio entre esses dois segmentos aqui, que é B sobre 2 e a altura do triângulo. Com o compasso, com a ponta seca aqui no ponto médio e abertura, né, um desses lados, tanto aqui quanto aqui, porque é ponto médio, né, essa distância é a mesma. Nós vamos desenhar um arco. Vamos desenhar um arco. E ao desenhar este arco, nós vamos traçar uma perpendicular passando aqui, ó, no encontro esses dois pontos, neste ponto aqui. Então, para traçar uma perpendicular bem rapidinha, a gente faz assim. Pega o compasso, eu vou abrir ele assim, um pouquinho menor que esse arco, né? Faço assim. Pego essa mesma medida, trago para esse novo ponto e risco aqui. Depois eu marco aqui, assim. Depois pego o compasso, trago ele para cá e vou marcar aqui. Pronto, esse ponto encontrado aqui, eu vou unir com esse de baixo para traçar a perpendicular entre esses dois pontos. E a distância? Vou desenhar aqui em laranja. E esta distância aqui, ela vai ser o lado do quadrado. Então, eu vou pegar agora essa distância e jogar aqui na reta R para fazer o primeiro lado do quadrado. Então, pego o compasso, coloco essa medida aqui e nós vamos posicionar dois pontos aqui. Vou chamar aqui de D, E. Então, essa distância vai ser o lado do quadrado, L. L. Agora, a gente precisa fazer uma perpendicular no ponto D, uma perpendicular no ponto E e subir duas perpendiculares, para depois a gente colocar de novo o tamanho L aqui e aqui. Então, bem rapidinho, como que a gente traça uma perpendicular? Faça um pequeno arco em volta da letra, em volta do ponto. Depois, pego o compasso, trago aqui ele para cá, faz uma pequena marquinha aqui. Depois, trago a ponta seca, faço um arco um pouco maior. Pego o compasso novamente, trago nesse ponto novo e encontra com o arco lá de cima. Aí aqui nós temos no novo ponto para traçar a perpendicular. E agora, com o compasso em E, faço um pequeno arco em volta de E. Vou pegar o compasso, coloco aqui nesse cantinho. Faço essa marcação. Depois pego o compasso, trago um pouquinho mais para cima.
e faço essa marcação aqui. E agora eu compasso com a ponta seca aqui, faço uma nova marcação e esse ponto vai me ajudar a colocar uma outra perpendicular aqui. Agora, eu vou pegar essa medida em L e vou colocar ela para cima. Então, vou marcar ela aqui e vou marcar ela aqui. Pronto, agora eu tenho um quadrilátero com todos os lados iguais, que é o famoso quadrado. E esse quadrado tem a mesma área que o triângulo. Vamos nomear aqui, né? DE, FG. FG, tudo lado L. Aí agora, vamos verificar se a área é a mesma. Vamos medir aqui. A base desse triângulo vale 3 e 4. Então, deixa eu anotar aqui. A base do triângulo vale 3,4 centímetros. A altura dois e 9, vamos marcar aqui, 2,9 centímetros. Então, com a ajuda aqui da calculadora, nós vamos ter que a base vale 3,4 vezes a altura 2,9 dividido por 2, nós temos aqui uma área de 4,93, bem aproximadamente, né? Então, vamos marcar aqui a área do triângulo igual a 4,93 centímetros quadrados. Nossa! Ao quadrado aqui. Agora, vamos ver aqui esse quadrado de lado 2 e 2. Então, nesse caso, o meu quadrado tem lado 2,2 centímetros. 2,2 centímetros. Então, vamos pegar 2,2 centímetros multiplicado por 2,2 centímetros, 4,84. Então, a área desse quadrado vale 4,84 centímetros quadrados. Então, o que a gente pode perceber aqui? Como a gente está trabalhando com medidas não tão muito precisas, deixa eu medir aqui mais uma vez, vamos ver se eu consigo aproximar melhor essa área. Era para que a área desse igualzinho. Aqui a gente tem metade da base, que é 1,65. Se eu pegasse 1,65, multiplicasse por 2, 3,3. 3,3 e 2,9 vezes 2,9 dividido por 2. Olha só. Fiz aqui, ó, se eu considerasse a base do triângulo como 3,8, então, isso que eu não tô conseguindo enxergar, 3,3. Se eu fizesse com 3,3, eu estaria uma área mais próxima. Então, isso que eu tinha que olhar com um pouquinho mais de calma. Eu acho que é 3,3, sim.
Então, olha, com a base, trocando aqui, com a base 3,3 centímetros, multiplicado por 2,9, vamos lá. 3,3 centímetros multiplicado por 2,9 dividido por 2. Ah, olha só a diferença, uma área 4,78, né? Que tá lá mais ou menos próximo aí do 8,84. Então, realmente é uma pequena diferença por conta da precisão, por conta de 1/100. Olha só a diferença que a gente tem de área. E aí a gente vai perceber que essas áreas são equivalentes, mas para a gente representar numericamente, a gente vai precisar de um recurso melhor aqui de medição, porque essa régua aqui a gente só tem só os milímetros, a gente vai precisar de mais casas decimais aqui para aproximar melhor as áreas, né, numericamente. Bom, mas a atividade de hoje que vocês precisam fazer é resolver esse tipo de problema. Dado um triângulo qualquer, se vocês quiserem fazer uma medição mais precisa, pode fazer aí com um triângulo 3, 4 e 5, que seja retângulo também. Fica do critério de vocês para construir esse triângulo. Quando vocês fizerem a construção desse triângulo, marque qual que é a base, qual que é a altura desse triângulo, para depois a gente conferir e ver se o quadrado também deu a área igual ou bem próxima, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar nas próximas aulas. Um beijo e até mais. Tchau!